Muito obrigada a vocês por estarem todos aqui, prestigiando esse momento que para mim, particularmente, é muito importante, para todo mundo que participou também, que construiu comigo esse projeto. Essa roda de conversa é para a gente falar um pouquinho do artesanato. Muitos de vocês que estão aqui estão ligados ao artesanato de alguma forma, né? Então a gente tem bastante troca para fazer. E a primeira pergunta que eu vou jogar na roda para a gente poder começar é como que o artesanato entrou na vida de vocês que estão aqui? Como ele como é o artesanato para vocês hoje? Né? O quão importante ele é para vocês, ou não, ou já foi. Eu vou começar falando que eu faço artesanato desde 2006. Comecei por causa da maternidade. Então, desde lá para cá, né, o artesanato nunca deixou de ser importante para mim. E vocês? Me chamo Priscila, eu empreendo na área de laços infantis, né, com artesanato, fazendo laços infantis, desde 2019. Comecei também por conta, como a Tereza disse, por conta da maternidade. Eu trabalhava em uma empresa há 6 anos e depois que eu engravidei, quando meu filho nasceu, eu descobri que ele tinha uma PLV severa, uma alergia à proteína do leite de vaca muito severa. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, deixando o trabalho para que eu pudesse ter uma renda até para comprar o que ele precisava se alimentar, né? Que era muito caro na época. E aí eu comecei, peguei todo o meu salário da firma de 6 anos e comecei a investir em roupas infantis. E depois de 1 ano e meio eu estava com um estoque enorme, cheio de dívidas e totalmente desesperada porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? Para ter uma renda. Porque de início o artesanato, na verdade, essa questão de empreender foi mais para ter uma renda. E aí meu marido falou para mim, por que você não faz laço? Aí eu falei, laço? Ele falou, laço infantil. Eu comecei a fazer, comecei a trabalhar na feira em Guariba, depois fui para o digital, e aí desde 2019, graças a Deus, eu vivo 100% do artesanato fazendo laços infantis. Já atendo Jabuticabal, atendo o Brasil todo e já enviei para 2 países fora do Brasil. Meu nome é Heloísa. Hoje o artesanato, né, ele faz parte da minha vida em virtude do projeto que a gente tem na igreja, né? Nós temos 40 mulheres que se reúnem toda terça-feira e a gente faz bordado, macramê, pintura em tecido, crochê, feltro e tem a costura artesanal, né? Então, é muito legal, porque a gente se envolve, né, no trabalho de todas essas atividades, né? A gente tem que coordenar tudo, vender, né? A gente tem que fazer a parte econômica também, para manter essas 40 mulheres, né? Que nosso projeto é terapêutico, né? Evangelizador. E é muito legal, né? Porque já a gente está com o projeto desde 2018. Nós começamos com 5 mulheres e hoje a gente tem 40. Né? Então, cada vez mais a gente vê a importância, né? Que algumas vão e aprendem mesmo para melhorar a renda, mas a maioria vão em função, né, de se socializar, de ter um convívio social, sair de uma depressão. Então, o artesanato tem uma importância muito grande aqui na nossa comunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o projeto, e o projeto é bem bonito, realmente. Os trabalhos que elas fazem lá é incrível. Meu nome é Luzia, eu sou uma das voluntárias lá que ensina pintura, sou na área da pintura, né? É como eu falei outra vez na entrevista, o artesanato veio na minha vida desde quando eu era jovenzinha, que eu sempre fiz artesanato, né? Eu gosto de pintar e fazer crochê. E é isso, eu vou lá como voluntária para ensinar as meninas, para se socializar, que a Elô falou, para aprender, conversar, né? E um pouquinho que elas aprendem, elas ficam contentes, né? E é isso, eu passo o que eu sei para elas, mas as simpatias que elas ficam à vontade para aprender, né? E é que nem Elô falou, é uma renda para a nossa comunidade. Bom, meu nome é Sueli Santos, né? Mais conhecida como Su Arte Biscuit, né? Aqui na cidade de Jaboticabal.
Eu comecei já faz uns anos aí no artesanato. E eu também trabalhava de empregada, né, doméstica. E aí eu acabei ficando grávida também. E aí eu vi um programa na televisão, que foi Ana Maria Braga. E aí eu vi essa massa, né, e eu me encantei com ela. E aí eu comecei a fazer, né, esse artesanato. Só que eu errei muito. Errei, joguei massa fora. Só que aí eu comecei a fazer mesmo. Falei, não, agora tem que ser para valer, né? Ou eu faço ou eu deixo. E ali eu comecei a fazer os meus artesanatos, né? Minha primeira cliente foi a Lucienara, do Camilo. E aí ela fez uma encomenda enorme e eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou fazer essa encomenda sem saber direito realmente o que é, né? Mas eu fiz e deu super certo. E dali eu comecei a empreender, né? A fazer meus artesanatos. E aí, por fim, eu virei professora de artesanato, né? Hoje eu sou professora de artesanato. E uma das minhas experiências assim incríveis foi que eu fui convidada para 3 anos consecutivos participar da Mega Artesanal, da maior feira da América Latina, em São Paulo. E assim, para mim foi incrível, né? E foi um sonho para mim. E aí, recentemente também, por indicação da Tereza, eu fui para o Senac, fui dar aula lá, também foi uma experiência maravilhosa também para mim. E aí só vem crescendo, né? E o meu maior sonho era abrir meu espaço. Abrir um espaço, abrir uma loja, né? E por 3 pessoas aqui na nossa cidade de Jabuticabal fecharam as portas para mim. Mas eu tinha certeza que o Senhor estava reservando um lugar bom para mim, né? E assim, é muito difícil, como você mesmo falou, empreender, não é fácil. Só faz 4 meses que eu abri. Mas assim, já queria desistir logo no 2º mês, mas eu falei, não vou poder desistir por força da minha filha, ela me dá muita força também. E hoje eu tenho uma loja lá no Complexo Terraço, né? Que é um dos maiores sonhos assim para mim. Gente, muito difícil, mas eu sei que eu vou conseguir e esse é a Suarte Biscuit hoje. Com certeza você já consegue. Já consigo. Agora é só estruturar para seguir por muito tempo. Exatamente, é isso. Obrigada, Su. Bom, meu nome é Mariana, eu trabalho com a Tereza e atualmente eu não trabalho mais com o artesanato. Eu já trabalhei, comecei em 2014, também num momento em que eu não sabia o que fazer da vida e por um acaso eu achei o artesanato como era aquele site de cursos de artesanato que tinha um monte que eu acho Educar? Na Educar, esse mesmo. Na Educar eu encontrei um curso lá que me encantei, que era de dobradura em tecido, e comecei a fazer as dobraduras e com isso eu vivi do artesanato de 2014 até 2020, 2021, porque aí com a pandemia eu sempre trabalhei fazendo feira, né? Fora daqui, né? Fazia Araraquara, Ribeirão, Monte Alto. E com a pandemia foram parando, né, essas feiras. E eu tinha que sobreviver de alguma forma, não tinha como fazer as feiras. E aí eu acabei indo para outro caminho. Então, atualmente, eu não trabalho mais com artesanato. Mas o artesanato, por um bom tempo, foi minha fonte de renda, assim. E coisa que eu nunca imaginei, assim, na minha família, ninguém mexe com artesanato. Muito pelo contrário, a minha irmã... Negação para trabalhos manuais. E é isso. E aí, hoje eu vim prestigiar aqui a Tereza, falar um pouco mais de artesanato, porque no momento... Eu não sei como é que está agora, mas no momento em que eu era artesã e que eu dependia da resposta de um público, assim, era muito complicado aqui em Jabuticabal esse retorno, né? Era qualquer coisa que você fazia, minha vizinha faz, minha tia faz. Nossa, mas tudo isso não, minha prima faz.
era muito desvalorizado, sabe? E eu percebi que de um tempo para cá tem sido mais valorizado, né? As pessoas estão gostando mais do artesanato, né? O artesanato tá tendo ali o seu lugar de luxo, né? Virou uma coisa mais gourmet agora o artesanato. Todo mundo quer ter uma peça artesanal, né? E aí, então, eu vim aqui para prestigiar, ver como é que tá o cenário novo do artesanato, principalmente aqui em Jaboticabal, que era muito difícil. Então, eu espero que esteja melhorando agora. A gente está lutando para isso, né? E vale ressaltar, Mari, que você não tem o artesanato como empreendedorismo mais, mas você ainda trabalha com artesanato, sim, senhora. Nós somos oficineiras no CAPS, então a gente trabalha diretamente com artesanato como ferramenta terapêutica lá dentro da unidade, né? Como nas instituições também, o artesanato ele não tem o caráter de ser o lado de negócio, exato, mas ele é ferramenta terapêutica, então, de certa forma, ele está, assim, diretamente no seu dia a dia ainda. Bom, eu sou o Tom, trabalho com área que não tem nenhuma relação, na verdade, com artesanato. Eu trabalho com manutenção industrial, com manutenção em geral. Mas eu vivi o artesanato a minha vida toda. Eu tenho um tio falecido, irmão da minha avó, que fazia balaio, então de taquara. E eu cresci indo para a casa dele, fazendo baralho de taquara junto com ele. Um outro tio do lado do irmão da minha mãe, que era marceneiro, e fazia brinquedos para mim, numa forma de artesanato muito maravilhosa, inclusive. E eu fui caminhando por outros caminhos, né? Mas na pandemia eu acabei voltando para a nossa cidade natal e abrindo uma marcenaria. E o grande nicho de mercado que eu encontrei lá foi exatamente o artesanato. Fazendo coisas simples, apesar de fazer coisas mais com outros produtos, mas era com madeira de reuso e tudo mais. Eu há um pouco mais de 20 anos convivo com a Tereza, sou esposo dela, e ela também trouxe muito isso para mim, né, ao longo dos anos, de batalhar muito pelo artesanato. E o artesanato, e aí quando eu converso com ela sobre isso, eu falo, cara, mas na verdade o artesanato sempre esteve na minha vida, de forma muito forte, assim. Só que muitas vezes, antes disso, eu me imaginava que isso não era artesanato. Isso era meu tio fazendo um brinquedo para mim, que ele demorava 2 dias para fazer. Era meu tio que fazia balaio e demorava 2 dias para fazer um balaio grande, uma coisa assim. Então, o artesanato, eu acho que ele acima de tudo, essa ligação entre gerações. É muito importante que as pessoas entendam que a minha avó, mãe da minha mãe, fazia crochê de forma absurda, assim, como a Mari disse. Mas assim, mas é um biquinho ali para a vizinha. Mas estava ali o valor do artesanato, porque a vizinha não pediria para outra pessoa fazer. Ela pediria para quem melhor fizesse. E essa pessoa, né, entre várias, é que melhor fazia. Então, o artesanato, no final das contas, ele está imbuído em nós. Só que a gente, às vezes, não valoriza, a gente não leva isso em consideração. Todo mundo faz. Todo mundo tem uma tia que sabe fazer uma parada legal pra caramba no artesanato. Mas a gente compra a linha pra ela lá, ela faz. E não é bem assim, né? Eu tive esse aspecto com meu tio que fazia balaio, que ele vivia disso. Ele viveu disso durante, acho que a vida toda, né? Ele saiu da roça escolhendo fazer isso. No momento onde não existia caixa de plástico para as pessoas. A pessoa da fazenda vinha, eu preciso carregar o meu milho, então eu vou fazer isso, que é um negócio muito artesanal. Eu sempre que eu tento improvisar, falar assim, não sai quando eu tô filmando. Esse espaço ele é construído, de certa forma, artesanalmente, porque a gente não tem nenhum modelo padrão dado para ele, e a gente vai improvisando pedaço por pedaço. Algumas coisas funcionam, outras nem tanto, a gente precisa aprimorar ele. Mas essa questão de expandir a questão da cultura, não só para o que se diz como artes propriamente dita, mas ela expandir para a questão da economia solidária, da economia circular, da questão da criatividade pro dia a dia, né?
e ampliar a questão da arte para a questão cultural como um todo é algo que eu fico muito feliz de que esse espaço consiga dialogar com esse espectro também. E a gente conseguir trabalhar isso em comunidade, né, em questão de coletividade. Porque o que vai valorizar o nosso trabalho é essa questão dessa visão coletiva, né? Eu chamo isso de intersubjetividade. Não é nem objetivo, nem subjetivo. É intersubjetivo. É um olhar coletivo sobre o objeto. E a questão do artesanato tem muito disso, né? É a questão da historicidade do processo, de quem colocou a mão, de onde veio o material, né? Isso tem uma dimensão política muito grande também, que a gente começa a ver de onde vêm as coisas, né? Quem faz as coisas, como faz, e quem vai ganhar ou não com isso, né? Vai ser explorado ou vai ter um trabalho remunerado de uma forma justa, né? E a questão da territorialidade, da gente fazer no nosso território. Isso são alguns dos aspectos que passam pela minha cabeça quando tem uma experiência assim. Então, eu acho muito importante trazer esse diálogo amplo da criatividade como uma forma também de remuneração, de trabalho justo, né? E o quanto isso tem que ser debatido de uma forma coletiva aqui. Então, eu fico muito feliz de receber todo mundo. E a conversa, eu acho que ela continua, né? Esse é o começo de uma longa conversa sobre o assunto. Eu fico feliz de iniciar esse processo. Obrigado. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Constantino, sou jabuticabalense. Eu trabalho com produção cultural, trabalho com política cultural, sou uma ativista cultural aqui na cidade. Desde 2019, quando eu voltei para cá, porque eu fiquei muito tempo fora, e desse tempo que eu fiquei fora, eu fiquei 14 anos em Salvador, e voltei para cá, eu comecei a trabalhar com a ACART, e ajudando ela a fazer feira, fazer organização do pessoal, né? Trazer cursos, a gente conseguir cursos pelo Sebrae, e aí eu trago o artesanato comigo de quando eu era criança, né? Porque tinha muita feira de artesanato aqui em Jaboticabal. Então, assim, a feira, a Praça 9 de Julho, ou principalmente a Praça Joaquim Batista, tinha muita feira de artesanato e as pessoas podiam viver de artesanato. Então, aí eu fui para Salvador e lá eu consumia muito artesanato. Me vestia de artesanato, tudo era artesanal. E aí, quando eu voltei para cá, eu senti um pouco assim do que aparecia mais, né? Porque depois eu fui descobrindo que tinha as artesãs, porque eu falo muito, né, que a gente fala muito artesãos, mas pode ver que aqui é só mulher que tem que, né? 85% dos artesãos do Brasil são mulheres. Isso, então nós temos que aprender a falar. As artesãs tem vários lugares, né? Então tem a feira que tem a feira lá do Rotary, acho que é do Rotary, né? Lions, um dos dois, do Lions. Tem as feiras que são das igrejas, tem a feira que é lá da Casa do Artesão, tem as feiras que acontecem em algumas praças aqui. E eu acho que tem que trazer de volta isso para a cidade, né? Esse negócio da gente ficar indo no chinês e olhando tudo igual, e aí você vê todo mundo com tudo igual, eu acho que está na hora da gente voltar a trazer o artesanato como cultura, não só como empreendedorismo, porque é uma questão, claro, que é econômica, mas é econômica, todos os artistas têm sua veia econômica, né? O músico, ele não está tocando ali só pelo bel prazer, ele também precisa comer, beber. Então, é trazer essa questão do artesanato e, inclusive, a questão que a gente já discutiu, né? O que é artesanato, o que é arte manual, o que é artes plásticas dentro desse processo, que tudo é feito manual, né? E começar a ter projetos como esse da Tereza, que é, de fato, trazer essa discussão de volta para Jaboticabal, trazer mais pessoas para falar sobre isso, mostrar que como é bom trazer isso para uma terapia, né? Para as pessoas utilizando as suas mãos, o que pode fazer muito bem para a sua saúde mental. E é todo esse conjunto, né? E aí utilizar-se também de espaços que queiram
tá com o artesanato junto, também teve a feira A Casa é Sua, né? Da Casa Dodô. Da Casa Dodô. Da Casa Dodô Sua. também, Tem A Casa é Marché Sua. Isso, a Da Marché. Aliança Francesa lá no Boulevard. Isso. Então, assim, as coisas estão acontecendo e eu acho que isso é muito importante, assim, a gente acha que, mas a gente chega nos lugares, mas só tem pano de prato. Não, tem também pano de prato, mas tem outras coisas e a gente percebe isso na festa do quitute e a gente vê como é concorrido hoje a festa do quitute. E você não pode, todo mundo estar com a mesma técnica, com o mesmo trabalho. Então, a gente vê a riqueza que nós temos aqui. E a gente sempre coloca aquele percentual que é para o pessoal de fora, porque as pessoas vão trabalhar fora, né? E as cidades recebem muito bem as artesãs daqui da cidade, os artesãos. Mas para a gente ver também como nós somos importantes também. O artesanato de Jaboticabal é importante, que ele tem muita coisa. Então, é isso, assim, esse trabalho é importante hoje, que tem um nome muito importante ali, ó, a evolução do artesanato e seu impacto local. Né? Isso é muito importante. Essa questão do impacto que existe já na cidade, e a gente sabe disso, as pessoas também precisam saber, estar por dentro disso, de o que é esse impacto e como o artesanato impacta mesmo na cidade. É isso, tá vendo, Du? Eu enrolei mais do que você. Sou Iracema, sou mãe da Tereza Cristina. É um orgulho muito grande ver ela chegar aonde ela está chegando, né, minha linda? Ela batalhou por isso, por artesanato, é uma paixão, a gente vê. Ser artesão não é para qualquer um. Tá? Não fala assim, eu vou viver do artesanato. Não, mesmo que a pessoa queira viver do artesanato, ela precisa ser artesã. Ela precisa ter o dom. Eu nunca tive, não me puxou, não. Nunca tive assim muita habilidades como artesã, não. Mas, assim, crochê eu sei fazer, né? Costura também, eu mais ou menos, pouquinhas vezes. Tentei, não consegui ir em frente. E na escola, como professora, assim, sempre de educação infantil, não totalmente o artesanato, mas igual vocês disseram, né? A arte plástica, a criatividade. Eu fazia muitas bonecas de pano com as minhas alunas de creche, as alunas da escola. E quando era época, às vezes, assim, de feira cultural, a gente acabava se envolvendo, não que a gente tivesse as habilidades, né? Então, fica bem claro assim, a questão do artesanato. Ser artesão não é para qualquer um. E, realmente, tem muito... por ser um trabalho que envolve assim, o dom mesmo, né? E algumas produções que são bem individualizadas, próprias, né? Igual a gente vê assim, a Tereza Cristina na área de costura, né, Tereza? Como é que fala? Roupa, vestuário. Na área do vestuário, de bijuterias, a criatividade assim é personalizado, diferenciado, né? Eu desejo a todas vocês que, como se diz, né, que estão nessa luta por uma coisa que vocês gostam. Não é só a questão da sobrevivência, é uma coisa que é feita com amor, porque só consegue, né, quem faz com amor. Então, parabéns para todas vocês. Meu nome é Ângela, sou filha da Tereza. Nem parece, né? O artesanato está na minha vida desde que eu nasci. Nasci em 2006. Então, tá comigo, né? Minha mãe trouxe artesanato para minha vida desde pititiquinha. Não só com a minha mãe, também com a minha avó, amigos, enfim, vários momentos da minha vida. Eu também faço vários tipos de arte, não como renda, mas eu gosto muito também do crochê, do tricô, da encadernação, do biscuit, e vai. Muitos tipos de arte. Eu faço doces desde 2017 e recentemente abri uma empresa. PJ agora, gente. E o artesanato, para mim, é uma forma de terapia mesmo, né? Que a gente tem ali aquele momento que você tá atento aos detalhes daquilo que você tá fazendo, que você pode colocar a sua criatividade, eu sou uma pessoa muito criativa.
sou uma pessoa muito criativa, então eu gosto muito de ter esse momento de, eu vou colocar isso aqui ali, eu vou colocar isso aqui aqui. Então é uma prática muito legal que, infelizmente, principalmente hoje em dia, com os jovens, a gente não vê muito, né? Na minha turma, por exemplo, finalizei o 3º ano esse ano, a gente não encontra muitos jovens, né, que estão interessados. Eu aprendi a fazer tricô esse ano e eu estava muito empolgada, então eu levei a minha bolsinha com fiozinho e as agulhas para a escola. E a quantidade de pessoas que faziam, perguntavam, algumas interessadas e algumas nem tanto, sabe? Fazendo piadinha, caçoando mesmo ali daquele momento. E aí, daquele momento em diante, eu comecei a pensar que não é muito comum com os jovens o artesanato, né? E vamos ali na feira, minha mãe organiza, vai nas feiras, né, com o trabalho dela. E eu falo com os meus colegas, vamos lá na feira, vamos ver os artesanatos e tal. O pessoal não fica muito empolgado, os jovens, né? E é uma coisa que a gente devia puxar, né? Vamos, vem. Eu não vivi, mas eu acredito, a minha mãe deve ter vivido e talvez mais alguém onde tinha na escola matérias que trabalhavam, né, que ensinava artes manuais com as crianças, né? Podia voltar, né? Com certeza. Acho que hoje a gente tem um pensamento sobre o artesanato coisa de vó, né? A geração. Existe muito preconceito, né? Tem muito preconceito com relação ao artesanato. E isso é uma coisa que a gente que faz, seja de forma como negócio ou como arte-terapia, né, como ferramenta terapêutica, a gente percebe muito esse preconceito da sociedade com o artesanato. Quando a gente fala de artesanato, para a maioria das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele trabalho de reutilização, de reciclagem de materiais, né, que não deixa de ser, de alguma forma, mas não é só isso. Hoje em dia o artesanato ele tá, em impensáveis formas e lugares, né? Cobrindo prédios, sendo decorações de diversas empresas, vitrines de lojas internacionais, tá nas passarelas, tá na TV. Então, o artesanato não é mais só aquele que se faz ali para reutilizar um material e tal, né? Também não é só coisa de vó. O artesanato hoje em dia ele tá, apesar de muito novinho, muito pequenininho ainda entre os jovens, né? Na internet a gente consegue ver mais fácil a juventude dentro do artesanato, porque é o ambiente, né? Que eles estão. Está bem envolvido na internet em si. Quem está bem envolvido na internet em si e gosta dessa questão de moda, de vestuário, por exemplo, até mesmo de maquiagem, tudo que envolve isso, né? Porque também envolve uma arte ali. Percebe já que, por exemplo, o crochê. Hoje em dia uma roupa de crochê, de artesanato, já virou de luxo. Então você não acha, às vezes, um top, um cropped de crochê, por exemplo, por, às vezes, menos de R$200. Então, tem marcas de luxo já que é só feita em crochê, em coisas de algodão, e aí vai diversificando. E isso é muito bom para nós aqui na Pontinha, né? Porque, querendo ou não, traz essa valorização. É importante a gente falar dessa questão de valores, porque acho que é o que mais pesa para nós, para a gente que faz artesão aqui no dia a dia, na feira, né, na cidade pequena, a questão da valorização acho que é a que mais... o assunto mais delicado para se falar, porque é aquilo, você encontra pessoas que veem uma marca de luxo, vendendo uma peça por 500, 1.000, até 15 mil reais uma bolsa de crochê, né? Recentemente ficou famosa aí na internet. E aí você vai, por exemplo, numa feira, num evento, e você cobra 200, 250 reais numa peça, a pessoa olha e fala, nossa, que caro, tudo isso. Essa questão da valorização, ela ainda tem esses dois lados aí que a gente precisa trabalhar bastante, né? Assim, eu dou aula também no CRAS, né, da prefeitura aqui da cidade. Então, dou aula para adolescentes também, né? E as adolescentes chegam e falam assim, nossa, tia, eu não vou saber fazer isso, né? Isso quem faz era minha mãe, né? Ou era minha avó. Falei, não, mas a gente vai aprender. Calma que tudo a gente chega lá, né? E aí, a gente vai ensinando a cada dia, né? Qual é o valor do artesanato. E como eu estou com o espaço lá em cima, eu acho muito engraçado que as pessoas passam lá e falam assim, nossa,
eu achei que nem existia mais artesanato manual, né? E é uma coisa assim, então, que pra gente é normal, para muitas pessoas, assim, ainda acham que tinha acabado, que não existia mais, né? E aí eu falei, não, existe, ó, entra aqui, vem conhecer e tal, né? Ah, mas é você que faz, né? Você usa algum tipo disso, algum tipo daquilo? Não, ó, é tudo manual, né? É assim, então eu acho que quanto mais gente tiver para dar mais valor, né, e credibilidade no trabalho manual, eu acho que vai se expandir cada vez mais, né? E está bem grande agora, está crescendo, mas ainda aqui em Jabuticabal tem muitas pessoas que ainda não conhecem e que achou que já tinha acabado, que não existia mais, né? É do outro lado da cidade, né? Que a gente vive muito no centro, né? Mas do outro lado da cidade, muitas pessoas achou que tinha acabado. E eu falei, não, né? Não acabou ainda, estamos aqui vivos ainda, né? Isso é muito legal. A gente que está nesse meio, a gente tende a achar que, porque para nós é muito comum e faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, para todo mundo é. Mas infelizmente não é. A grande maioria das pessoas nem sabe que existe tantos artesãos, o que é um artesanato, o que não é. A gente teve a oportunidade de estar no Jaboti Natal, né? Esse ano nós conseguimos um espaço lá. E as pessoas passam e ficam encantadas, exatamente essa reação. Nossa, mas isso aqui é feito à mão? Isso é artesanal, né? Então as pessoas ainda... A gente precisa falar muito, a gente precisa trazer muitos artesãos para junto, para mostrar para as pessoas que sim, ainda existe artesão nessa cidade. Artesã. Artesãs. E a melhor parte é falar, eu que fiz, né? Quando alguém olha um negócio e fala, nossa, que lindo, não sei o quê. Quem que fez? Eu que fiz. É a melhor parte do artesanato. Eu que fiz. É porque, por exemplo, o crochê da Tereza. Tem gente, quem não trabalha com crochê, vai olhar, vai achar isso humanamente impossível de ser feito. Fala, não é possível que alguém fez isso daí. Isso é máquina. Isso deve ter alguma tecnologia porque imagina, se eu for fazer, eu vou ficar 5 anos para fazer uma peça dessa. Então a pessoa acha que não tem como, né? Então é muito legal, assim, espalhar o artesanato é legal para isso, para as pessoas até também valorizarem. Falou, tá vendo? Você ia demorar 10 anos. Ela tá vendendo por 800. Valoriza. Sabe? Tem uma loja lá do lado que uma bolsa, gente, de crochê, desse tamanhozinho assim, R$650. Uma bolsa de crochê, desse tamanhozinho assim. É linda, maravilhosa. Só que as pessoas olham e falam assim, nossa, muito caro. Mas não sabe o trabalho que deu para fazer aquilo, né? Igual para a Tereza, tira de letra, vamos supor, em 3 dias ela já faz, né? Eu demoraria uns 10 anos, né, para fazer. Porque eu sou uma negação para crochê. Agora, se você falar assim, você faz o biscuit, você faz lá o chapeleiro maluco, eu faço em 1 semana. Então, assim, cada um tem o seu dom, o seu talento, né, o seu jeito de fazer, mas hoje o crochê está bem valorizado e eu acho que todos os artesanatos estão valorizados hoje, né? Eu acho que, assim, em relação às feiras, realmente é mais difícil a gente ver hoje em dia. Mas também muitas pessoas partem para o lado de vendas na internet. Porque, querendo ou não, acaba tendo mais visibilidade e, às vezes, é mais valorizado em outros lugares até. Por exemplo, lá em Salvador, ela vivia de artesanato. E aí, o que acontece? Na bolsa, às vezes a pessoa não paga 650 numa bolsa de crochê, mas paga 1.000 numa bolsinha da Arezzo, por exemplo. Né? E nem é tão bonita. Né? Não tem aquele brilho, não tem nada. Enfim, mas recentemente, isso é uma prova, recentemente repercutiu demais um vestido que a Jade Picon postou, todo de crochê, não sei se vocês viram, perfeito. Aí a internet, o TikTok inteiro começou, eu quero esse vestido, onde comprou esse vestido, e uma moça que faz, ela nem tinha muitos seguidores, ela faz crochê, enfim, não sei como que é ao certo, o que era o vestido. E ela começou a postar e fez igualzinho o vestido da Jade Picon, que custava horrores, né? E aí a internet começou os comentários, quanto você cobra, você envia, você envia, você envia. E aí foi. Então, tipo, abrange, atinge muito mais público.
E realmente, se aqui não é valorizado, tem que fazer ser valorizado, né? Tem que mostrar, mas a gente pode abranger para os outros lados também e ser valorizado em outros lados. Eu acho que essa questão da valorização, eu acho que não é nem tanto voltada para a questão monetária. Porque na minha visão, o que eu acho que a gente precisa lutar, principalmente aqui em Jabuticabal, é a questão do respeito pelo artesanato, porque nem todo mundo vai consumir o artesanato vendo a sua valorização, né? Então, por exemplo, eu até estava comentando com a Tereza, tem clientes aqui em Jabuticabal, eu tenho umas clientes, mas eu atendo poucas pessoas aqui. Então, aqui um exemplo, se eu vendo um produto, às vezes a cliente tem dó de pagar uma moto de R$6 para buscar. E aí eu vendo para uma cliente que mora nos Estados Unidos, ela paga R$140 de frete, fora o produto. Então, essa questão do monetário, eu acho que nem entra muito nessa classificação. O que a gente precisa lutar é para que as pessoas olhem para aquilo com respeito. Porque não é só uma peça, é o milagre mesmo da linha virar... Olha essa peça maravilhosa da Tereza, isso é dom, é talento, precisa ser valorizado e colocado num lugar em que, mesmo que a pessoa às vezes não tenha o dinheiro para comprar aquilo, porque a gente não tem. Exatamente, porque não é todo mundo que vai ter o dinheiro para comprar exatamente. Porque artesanato, o novo artesanato, ele é caro. Ele é caro. Já é a época de que um artesanato era baratinho, era uma coisinha que... Na verdade, o artesanato é caro. Por quê? Porque a nossa arte é cara. Né? Você se empenha, você luta, você estuda para aplicar aquela técnica. Então a gente não vende o negócio a preço de banana como a loja do chinês, né? Que ela comentou. Então o trabalho é diferenciado e o valor também é diferenciado. Então, mais do que a pessoa querer pagar, eu acho que ela tem que olhar aquilo com respeito. É uma valorização de falar, poxa, olha o talento que ela tem, né? Mesmo que eu não consuma, não tenha o dinheiro para ter aquela peça, mas eu falo, é muito talentosa, é algo de se admirar mesmo. Tem uma galera na internet que fala que é assim, ó, artesanato é só para 3 tipos de pessoas. A que tem dinheiro para pagar, a que sabe fazer e a que tem alguém que sabe fazer e que te ama demais para te dar de presente. Só falar um negócio que eu falei aqui, que eu via de artesanato, eu vivia de comprar artesanato, viu? Então eu usava vestidos artesanais, sandálias artesanais, bolsa artesanal, tudo, assim, não usava nada, assim, então eu acho que isso é bem importante, assim, né? E tem a questão do público também, né? A gente, aqui, por exemplo, se eu tô... Igual a Sueli deu um exemplo aqui. Tem uma bolsa linda lá e ela custa R$600. Eu não vou ter R$600 para pagar, mas eu consigo fazer. Então, eu não sou a cliente daquela moça que faz a bolsa de crochê. Mas, em contrapartida, eu não sei fazer biscuit, eu sou uma negação. Então, eu vou ser cliente da Sueli em algum momento, né? Eu não faço laço, eu sou uma negação. Então, em algum momento, eu vou ser cliente da Priscila. Exatamente. Então, às vezes, eu vou querer colocar o meu produto em algum lugar onde as pessoas que estão ali não são o meu cliente ou o meu público por vários motivos, né? E aí acaba que isso influencia nessa valorização também. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou genro da Tereza. A questão do respeito que vocês comentaram, eu acho que vem muito as pessoas respeitam muito que elas têm experiência. Então, tipo, elas entenderem que o que vocês fazem é realmente difícil, demanda muito esforço e tempo, né? Então, por exemplo, eu cresci com eles no escotismo e a gente sempre desenvolveu habilidades manuais, se virar sozinho, ter a vontade de experimentar coisas, né? E recentemente, esse ano mesmo, eu tive uma pequena experiência com artesanato também, com marcenaria. Eu fiz 2 peças para um evento do escotismo mesmo que a gente ia fazer. E eu gostei muito da experiência. Deu trabalho, eu fiquei 3 dias direto fazendo, sujei a casa toda com pó de madeira. Minha mãe queria me matar, mas eu gostei muito da experiência e eu quero voltar a fazer mais vezes porque é realmente muito gostoso. E essa questão do geracional também eu acho bem interessante. Todo mundo falou aqui, né? Ela falou, os outros pensam que é coisa de vó, ele também falou que a família dele, né? E todo mundo tem, eu acho que é por isso que é tão enraizado dentro da gente, porque vem de trás.
É como se estivesse trazendo as nossas raízes, literalmente, né? Eu tenho um filho de 7 anos, ele falou assim para mim esses dias, ele desenha muito bem. Mãe, você já percebeu que nós todos somos artistas aqui em casa? Eu falei, sério, filho? Por quê? Porque você usa a mão para fazer laço, o pai usa a mão para fazer pão e eu uso a mão para desenhar. Então, assim, embora ele... Exatamente, já vai enraizando a mesma coisa da família da Tereza. Então, já vai trazendo, né? É muito geracional, acho que é por isso que é tão forte, né? E é o que a Lê falou, né? A gente precisa trazer de volta a cultura do artesanato, porque aí quando a gente começar a entender que o artesanato ele é cultural, muito além do negócio, muito além da ferramenta terapêutica, ele é cultural, é isso, ele está na minha família, ele está no meu dia a dia. A partir daí a gente começa a ter a valorização, que é essa questão do entender o trabalho que dá, entender que é exclusivo, é único, entender que uma peça, mesmo que eu faça a mesma peça 50 vezes, eu vou ter 50 peças diferentes, eu nunca vou ter uma peça igual. Nunca. Eu mesma fazendo a mesma peça, ela sempre vai ser diferente. Então, é uma das vantagens do artesanato, né? E é muito disso, de entender que às vezes eu faço artesanato sim. Eu só não trouxe para minha consciência que aquilo é algo artesanal, que aquilo pode ser, né, um artesanato. Tem uma amiga minha, ela mora em Tocantins, né? E, gente, como o artesanato lá é valorizado. É incrível, assim. Ela faz bolos, né, flores artificiais, bolo fake, muito. E aí, esses dias eu, né, curiosa, né, falei assim, quanto que você vende um bolo desse? Ela falou, amiga, se for para vender, é 4.500 a 5.000. Agora, se for para alugar, é 2.500. Ela falou, quer, não quer, deixa aí. Mas ela vende muito, sabe? Flores, bolo. Aí, esses dias, a moça falou assim para ela, você faz essa pintura, era em 2 estatuetas, né? Ela falou, R$380 cada uma. A moça falou, tem como você abaixar? Ela falou, não, se eu não der valor no meu trabalho, quem vai dar? A moça falou, então você faz para mim? Então, assim, eles pagam porque eles valorizam mesmo lá, né? Eu fico encantada com isso, porque eles dão realmente valor. E eu creio que aqui em Jabuticabal vai chegar. Vai chegar. Vamos trabalhar muito. Vamos. E para a gente encerrar, então, essa roda de conversa, eu queria só, se vocês quiserem compartilhar, quem quiser, como é para vocês o lado positivo, né? Vamos focar no lado positivo, vamos trazer o que tem de bom. De ser artesão aqui especificamente em Jaboticabal. A gente sabe que na internet a gente conquista o mundo, né? A gente exporta peças, a gente alcança pessoas que a gente não alcançaria aqui. Mas estando aqui em Jaboticabal, qual é o lado bom que vocês veem sendo artesãs aqui em Jaboticabal? Tenha vontade para falar. Vai lá, Sueli. Bom, eu, na verdade, eu falo com muito orgulho, porque eu nunca imaginei chegar aonde eu estou hoje. Não estou falando de espaço, não estou falando disso. Eu estou falando de ser artesã mesmo em Jabuticabal. Porque eu comecei numa feira em Jabuticabal, lá no Varejão. Eu não tinha armário para colocar, né? Eu colocava no chão as minhas coisas. E elas eram feitas de potinho de maionese. E hoje pelas pessoas mesmo que valorizaram, né? A gente fala de valor, mas assim, eles dão valor, né? Do jeito deles, mas acabam dando um valor porque compram o seu material, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje nessa roda de conversa falando se o artesanato não fosse valorizado, né? Então, assim, com muito orgulho, gente, eu falo que o artesanato em Jabuticabal tem vida. E ele tem, sim, chance de crescer a cada dia. Então, assim, eu me orgulho muito de ser artesã, né? De ser artesã, de estar aqui com vocês, porque eu falo que cada uma aqui é vitoriosa, né? E o artesanato entrou na minha vida de uma forma muito, assim, abrangente, né? Eu acho que não vai sair mais, não. Eu acho que até o fim é o artesanato. Eu já estou confundida.
Eu acho que a parte mais importante do artesanato é a cultura, né? Trazer e levar a cultura aqui na nossa cidade. Às vezes eu, como jovem, eu sinto muita falta. Eu venho de uma veia familiar muito forte culturalmente. A gente necessita de arte para nossa casa funcionar, com meu pai, a música. E desde que eu me mudei aqui para Jaboticabal, sempre ficou uma lacuna, sempre ficou... dá a impressão que falta. Então, tipo, eu acho muito importante que todos os tipos de arte sejam proliferados aqui na cidade para a gente enriquecer a cidade culturalmente mesmo. E com a pequena experiência com o artesanato que eu tive, eu gostei muito e é realmente muito importante. Eu acho que a importância do artesanato aqui para Jaboticabal, eu acho que é de, pelo menos para mim, né, quando eu comecei a trabalhar com o artesanato, para mim a importância foi de abrir a mente, porque Jaboticabal, ela é uma cidade, quem é daqui vai entender o que eu estou falando. Ela é uma cidade muito quadrada, com pensamentos difíceis de mudar. E o artesanato, com o artesanato, a gente pensa diferente. A gente olha para coisas diferentes que não estão todos na mesma onda. O artesanato, ele não... Por mais que a gente segue tendência, claro, eu mexia com tecido, então eu seguia tendência de estampa, cores e tudo mais. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer para a pessoa olhar e saber que aquilo ali é um produto feito por tal artesã, aquilo é a cara de tal artesã. Então, assim, abre mentes, as pessoas... Quem não consegue fazer acaba se encontrando no que o outro faz. Então, quando eu compro de você, é porque eu não sei fazer, mas eu me encontrei naquilo que você faz. Quando eu compro dela, é porque eu me encontrei naquilo. Então, é uma forma da gente abrir mentes, sair um pouco da caixinha e não pensar tão tradicionalmente como Jaboticabal costumava ser. Acho que está mudando, vai mudando aos pouquinhos, mas Jaboticabal é muito tradicional, é muito difícil ser diferente aqui, né? E eu acho que o artesanato faz isso. Ele te dá a chance de ser diferente dentro de uma sociedade tão fechada. É realmente um ponto bem tenso aqui, né? Jaboticabal é bem conservadora, é uma cidade bem dura de entrar. Mas devagarzinho a gente tá seguindo, tá abrindo aí as mentes, as portas. E eu queria agradecer vocês pelas partilhas, pelas experiências de vocês. Muito obrigada. É riquíssimo. E eu espero que nas novas oportunidades, nas próximas oportunidades, a gente consiga estar presente também, falando para outras pessoas, chegando em outros lugares, chegando em públicos além do artesanato, para que a gente leve essa valorização, esse reconhecimento e essa importância que o artesanato tem para além da nossa bolha, né, do artesanato, para as outras pessoas que não estão aqui vivenciando esse universo. Muito obrigada pela roda de conversa, por tudo que vocês falaram, foi muito rico. E agora a gente vai liberar os comes bebs, uns minutinhos para a gente se organizar e já já a gente vai dar início no documentário, tá bom?